melhor país para morar? Brasil? Portugal? Estados Unidos? Provavelmente essa é a sua dúvida nesse exato momento, principalmente se você está no Brasil. Qual seria a melhor escolha? E para te ajudar nessa sua indecisão, nessa sua dúvida, eu trouxe uma pessoa que já viveu as 3 realidades para conversar um pouco e você saber a verdade de ambos os países. Vem pra cá, Mr. Teacher Paulo! Hello! Orlando é falsidade pura, cara. É tudo fake. Em 5 anos dos Estados Unidos, eu nunca me senti pertencente. Quem não tem o inglês acaba levando muito golpe lá. Totalmente. E referente ao aluguel, Teacher? Na época a gente graça. pagava $1.200. Pronto, estou aqui com o Mr. Teacher Paulo, é o arroba dele, mas vamos chamar ele de Paulo, por quê? Ele foi meu professor há um tempo atrás, então eu vou chamar de Paulo, já tem intimidade. Sim. Paulo, por favor, se apresenta pra galera, quem é você, o que é que você faz, se apresenta aí. Eu me chamo Paulo Cunha, tenho 37 anos, sou de Brasília. Não me julguem. Sou professor de inglês há mais de 18 anos e aprendi inglês sozinho. Sozinho? Sozinho, sem professor, sem curso, sem nada. Fiquei fluente em um período de 1 ano. Claro, tive que estudar bastante e consegui virar professor em 2006. Nossa. E aí ensino há muito tempo, principalmente aqui no YouTube. Há mais de 12 anos. Por isso que eu gosto de trazer gente assim. Mostra que é possível, né, Sim. Teacher? Você foi atrás, você querendo, você correndo atrás, você consegue, se for aquele seu objetivo, o seu Sim. ideal. Mas vamos lá, Paulo. Você ficou em Brasília até quantos anos lá no Brasil, morando? Até 2015. Mas você sempre ficou em Brasília ou chegou aí para outro Sempre, estado? não. Sempre morei em Brasília até 2015, né? Por eu ser professor de escola e naquela época eu tinha cara de novinho, as pessoas em Brasília tendem a não dar valor pra você. Tipo assim, você já morou fora? Não. Você já fez o curso disso? Não, eu sou autodidata. Então meio que perdi um pouco da credibilidade. E como professor eu sabia que se eu mudasse para os Estados Unidos, não somente fosse para passear, eu ia poder desenvolver metodologia de ensino e ia voltar com moral pro Brasil. Ou ficar lá mesmo. Esse foi o estalo que te deu pra você ir para os Estados Unidos? Sim, a profissão mesmo. Por eu ter aprendido inglês sozinho, sem querer, com música, filmes e séries, e todos eram americanos, eu sempre quis ir pra lá. Aí ficava esse sonho de criança. Aí demorei muito tempo pra convencer também a minha esposa. Porque a gente tinha o Davi, que tinha uns 6 para 7 anos. Então Quando você a gente já começou tinha a planejar, seu filho, já tinha o primeiro filho, que é o que fala inglês, que também dá aula. que tá aqui. Então você já tinha um Davi com 6 anos. Sim, e falou, 6 para 7. vamos para os Estados Unidos. E a Amanda, tava meio com o pé atrás. A Amanda é a esposa dele, tá, Sim. gente? Tava meio com o pé atrás, mas no final resolveu e foram os 3. Ela não queria nem a pau. E aí o que acontece? É nessas horas que eu agradeço por você fazer o seu conteúdo, porque Ai, pessoas como você também lá dos Estados Unidos que me ajudaram a convencer a minha esposa para ir para os Estados Unidos e depois também você e outras pessoas que fazem conteúdo me ajudaram a convencê-la de vir para Portugal também. Então eu comecei a colocar os canais para ela, olha isso aqui e tal. Aí ela já começou a olhar, é uma vida difícil, mas parece interessante. Foi ficando mais flexível com a Mais ou ideia, menos, né? Aí depois de um bom tempo, ela que queria ir e acabou querendo mais do que tudo, e você sabe, né? Sim. A última palavra é minha, sim senhora. Beleza, vocês foram para os Estados Unidos. Você ficou lá quanto tempo nos Estados Unidos? 5 Quantos anos? 5 anos nos Estados Unidos. E como foi essa experiência lá? Com a Amanda, com o filho pequeno? Bem difícil. Os primeiros anos, assim, eu posso dizer que eu não sei como é que ainda é em Portugal, porque eu tô com pouco tempo de Portugal, não tenho nem 2 anos. E a situação também aqui é outra do que quando eu fui pra lá, né? Lá a gente escuta que geralmente você leva uns 2 a 3 anos pra conseguir se estabilizar. Que é o período de você entender a cultura, você começar o seu networking, você achar um emprego. Então, os meus primeiros 3 anos foram bem difíceis e foi na época que eu morei em Nova Jersey, que é tipo no Nordeste, Sim. nos Estados Unidos, perto de Nova York. O pessoal até achava que eu morava em Nova York porque eu sempre gravava lá. Mas lá era muito extremo, tipo assim, frio, 20 graus abaixo de zero. Nossa. E o calor era de desmaiar, o povo morria mesmo. Lá eles morrem. Todos os verão, quando tem verão, Sim. o pessoal morre de heat stroke, que é tipo um infarto por causa do calor. Então era muito extremo e isso é difícil para você que é brasileiro. Minha mulher nordestina, da Paraíba, Caramba. eu de Brasília, climas já totalmente diferentes e criança pequena, cara. Esse que era o 6 grande aninhos, problema. né? A gente não tinha carro, né? Era muito difícil ter carro, comprar carro. E aí andava na neve com o menino. Não tinha máquina de lavar roupa em casa, tinha que levar para aquelas de filme, sabe? Que você coloca Sim. moeda. Que tem aqui também, Lavanderia, né? sim, Lavanderia, que a gente sim. leva lá. Então, assim, foi um período de pesadelos nos meus primeiros 2, 3 anos, mas foi muito legal, porque meu filho foi para a escola americana pública, então... Você alfabetizou lá, o Davi? Não, ele 6 anos? já era alfabetizado aqui, que ele foi com 7, né? Ah, 6 para ok. 7, né? Ele teve essa oportunidade de ser praticamente alfabetizado em inglês, junto com o português que ele tinha em casa, né? Sim. E é por isso que ele fala igual americano, ele fala igual nativo. Como você acha que foi a adaptação dele? Vocês, como adulto, foi difícil, neve, não ter lavanderia, não ter carro, então trabalhar, fazer as coisas tudo andando naquela Ser liso. neve, ser liso.
E olha que tu tinha o inglês, tu Sim, analisa, sim, mas tinha inglês. sim. Tem gente que chega lá que nem inglês tem malmente o português. E Dos tem golpes. essa diferença? Nossa, muita coisa. Tem muito, tipo, quem não tem o inglês, pelo menos pra entender, pra conversar, acaba levando muito golpe lá? Totalmente. Imagina o seguinte, você decide hoje sair daqui de Portugal e ir para os Estados Unidos. Imagina que você fica falando que tem inglês de centavos, mas não tem não, você sabe falar inglês. Mas imagina que realmente você chega lá com inglês zero ou inglês de centavos. Com quem você vai trabalhar? Você acha que um americano vai te empregar? Primeiro, você não tem um documento, possivelmente, ele não vai te empregar. Segundo, você não tem a língua dele, ele poderia te empregar como um freelancer, não tem problema. Sim. Vocês acham que o Brasil tem um jeitinho brasileiro, os Estados Unidos tem um jeitinho americano também, e eles te ensinam como burlar o sistema lá. O próprio americano. Mas você tem que falar a língua dele. Como é que você vai trabalhar num lugar onde só tem gente que fala um outro idioma e você não fala? Vai ser o quê? Mímica? Como é que comunica? Não né? tem. Aí você se sujeita a trabalhar para quem? Brasileiros e hispanos. Porque o espanhol você consegue se virar, Sim. né? Porque é 70% parecido com o português. Quando você vai, não quer dizer que todo brasileiro é um 71, mas sempre um brasileiro vai passar a perna em você. Então lá, o que a gente mais via e que saiu no jornalzinho da comunidade brasileira, Sim. era golpista brasileiro, enganando gente, roubando gente. Você é uma vítima porque você não fala o idioma e aí você fala, vem trabalhar pra mim. Você trabalha uma semana por sem vergonha. No final da semana ele fala, não, a semana tá na casa. Aí ele não te paga. Você trabalhou igual um condenado, né? Arriscando sua vida, porque são trabalhos que, quando é com brasileiro, eles não seguem a OSHA, que é como se fosse Sim. um sindicato lá do trabalhador. E ele, cara, você sobe andaime sem nenhuma segurança, você pode morrer a qualquer hora. Né? Isso as pessoas não mostram no Instagram, porque no Instagram tem que mostrar só o que é bonito, só o dólar, né? É. E aí você se sujeita a situações e no final o cara pode simplesmente sumir. E você E vai acontece denunciar muito, pra né? quem? Pra quem você vai denunciar? Sem Pra polícia, documento e sem falar documento, idioma. Exatamente. Como é que você denuncia? E referente ao aluguel, teacher, como é que era lá, referente de conseguir alugar algo? Você chegou numa casa, você chegou num quarto, ficou num quarto, apesar que você tinha criança, né? Sim, Não sei sim. se dava pra ficar com criança no quarto. Chegou numa casa. Existem leis, né? Acho que aqui também em Portugal existe. Tem. Se você tiver filho, você não pode Ir ficar pra quarto. num quarto de uma casa com alguém. Então você tem que ter o quarto da criança lá também é a mesma coisa. Quando a gente chegou, nós ficamos numa casa, aqui eu acho que não tem muito, mas no Brasil tem, principalmente em Brasília, que é tipo assim, a parte de baixo é uma casa de 2 andares, a parte de baixo da casa Sim, é uma a entrada casa do separada Ok. e a parte de cima é como se fosse um apartamento. Ok. Então eles fazem com que a sua casa vire um apartamento. Então a gente morou na casa de uma amiga nossa, claro, pagando aluguel, né? Na época a gente pagava $1.200. $1.200 semana ou mês? Mês. E eram 2 quartos. Mas muito pequenininho, era tipo uma kitnet grande, mas era bonitinho, era E na confortável. época, o senhor se recorda quanto era o salário na época nos Estados Unidos? Não. Não faz ideia, pior não que lembra quanto era a hora. Não, mas eu acho que eram uns $8 a hora. $8 se eu não me a engano. hora É. na época. Então, vivendo tudo isso, estava lá há 5 anos nos Estados Unidos, o que foi que lhe deu estalo e falou, olha, não quero ficar mais aqui não. E nesse estalo, o que é que você fez? Você foi para o Brasil, veio para Portugal? Sim. Como foi essa questão toda? Na verdade, a gente, ali nesse período que eu estava em Nova Jersey, eu consegui trabalhar em 2 escolas americanas. Então isso para minha carreira foi assim um boost absurdo. Foi onde também eu conheci algumas pessoas que fazendo essas collabs que nem isso aqui, que fizeram com que o meu canal crescesse bastante. E aí ele também deu um boost absurdo e eu conheci essa galera lá em Nova York, Sim. né? Nova York, Nova Jersey. E aí, o que eu penso? Eu fui para os Estados Unidos com um único propósito. Número 1, meu filho tem uma educação americana de graça, né, de qualidade. E para que o meu canal, que já era minúsculo no Brasil, crescesse, porque eu sabia que ia crescer. Porque o pessoal quer ver isso aqui, ó. É. Quer ver a vida na Europa, nos Estados Unidos, pra você sonhar, né? Porque você tá ali vivendo no rala do Brasil, sofrendo pra caramba, ralando, pagar o quê? Um salário mínimo. Que é uma esperança. 2. Aí então você pensa, poxa, se essa pessoa É conseguiu, difícil, por que eu Brasil. não vou conseguir? E realmente você consegue. Se você tiver um sonho e você for Exatamente. atrás, ninguém te impede. E aí o meu sonho era crescer na internet. Eu falei, eu vou ser um dos maiores professores de inglês do mundo. Arrasou, teacher! Era o que eu tinha na E minha aí? cabeça. Graças a Deus. Tá vendo? Você tem que botar na cabeça, você que tá aí em casa assistindo. Graças a Deus. Aí eu fui com esse objetivo. Quando eu tava lá em Nova Jersey, o Whindersson Nunes, eu já tinha conhecido ele no Brasil. Eu tinha ido num show dele, ele ia ter aula comigo, acabou que não deu, porque ele na correria de trabalhar muito. Mas a gente trocava uma ideia de vez em quando. Eu falei, quando você for pra Nova York, me fala que eu vou te encontrar. Eu saí de Nova Jersey pra pegar um trem, pra passar uma Pra ir hora pra pra chegar em Nova Nova York. York, sem nenhuma comunicação com o Whindersson, falando, eu vou encontrar ele hoje. Nova York tem mais de 8 milhões, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mais de 8 A milhões produção coloca aí quantos milhões de tem de população. habitantes. Mas eu saí com a fé. Eu sabia que eu ia encontrar o Whindersson. Numa dessas que eu tô ali fora passando frio, eu falando, Deus, me ajuda. Se for pra eu encontrar esse cara que é improvável, dá um sinal. Aí do nada na minha cabeça, pede um chocolate quente. Entro no Starbucks e pego a fila. Quando eu pego a fila, Mila, eu olhei pro lado, cara, eu vi essa menina, ela parecia muito com a Tainara Arogeu, não sei se você conhece, ela é uma Conheço, influenciadora. Aí eu olhei pra ela e ela parou e ficou com um grupo. São eles. Peguei tremendo meu chocolate, cheguei pra 2 caras e falei, com licença. Aí eu, vocês estão com o Whindersson?
Aí o menino tava com ele, que era gente boa pra caramba. Sim, estamos sim. Inclusive, ele não tá aqui com a gente, mas aquele cara ali, ó, é o empresário dele. Eu conversei um pouco com o empresário e ele disse, não, eu vou arrumar um jeito de você encontrar com o Whindersson hoje. Encontro o Whindersson me olha. Na hora que o Whindersson me vê, ele, Mr. Teacher! Aí vem correndo, me dá um abraço. E a gente passa 4 horas conversando, o Whindersson olha pra minha mãe e fala, eu já tive numa situação igual a sua, onde a gente falava de dinheiro, de sucesso, e eu era o único que era quebrado. A próxima vez que a gente se encontrar, você vai estar falando dos milhões de reais que você vai ter feito, em nome de Jesus. E o João tem planos pra você. Ele não tinha falado nada com o João, que era o empresário dele. Sim. Só que depois de uns 6 meses ele fala, bora, vamos, monta seu curso. E a gente cria o curso English Evolution, que é o meu curso, e aí na hora muda o jogo, porque a gente vende a primeira turma e é um absurdo, um sucesso. Aí muda totalmente a situação, porque a gente tinha que ralar o mês inteiro antes para ganhar $2.000, $2.500. Agora a gente já estava ganhando 3.000, aí fala, não, vamos mudar de lugar. Então eu posso dizer que quando eu vivi em Nova Jersey, eu ralei muito, eu e minha esposa. E aí quando a gente vai para Flórida, eu vivi vida de, vou dizer, classe média alta dos Estados Unidos. Eu posso dizer que 3 anos foi ralação, imigrante normal. 2 anos foi vida dos sonhos. Aí eu olhei pro lado e falei, não me sinto seguro aqui. Comecei a pesquisar, descobri que a Flórida é o pior estado, é o estado onde mais tem crianças que são levadas embora, você nunca mais vê a criança. Aí veio a tal daquele negócio lá em 2019, né, que em 2020 começou a fechar, decidimos voltar pro Brasil, para que a gente passasse um tempo no Brasil e 8 meses depois nós voltaríamos pros Estados Unidos. Esse era o plano, só que isso não aconteceu. Não foi isso que teve. Você voltou pro Brasil, teacher, você, sua esposa e 4 meninos, foi só com um menino, voltou com 4 meninos. Por conta da segurança e tal, depois quando você adquiriu tudo que você queria, tudo que você sonhava, ok, vocês voltaram pro Brasil pra ficar perto da família. E aí o Thiago me falou, era pra ficar 8 meses. E foram 8 meses mesmo ou foram mais meses? Foi um pouquinho mais. Um pouquinho antes de voltar, por causa daquela coisa que aconteceu, que fechou tudo, meu avô partiu. Partiu por causa dela. Logo depois, acho que também pela perda dele, que era o pai da minha mãe desenvolveu muito rápido um CA na mama. Esquece Estados Unidos, família. Prioridade. Então foi ali um tratamento, acho que de 1 ano. Agora, no meio desse processo, eu falei, eu não quero mais Estados Unidos. Aí, Amanda, mas eu quero. Eu falei, mas desculpa, vamos ver. O que é melhor para os meninos? Tem uns amigos, tem um ou outro amigo, assim, pessoas incríveis, mas assim, Orlando é falsidade pura, cara. É tudo fake. E New Jersey também não dava por conta do clima extremo. O clima extremo não dava. Era legal para morar, era um lugar mais de família. A gente tinha, inclusive, eu esqueci desse ponto muito importante. Portugal começa em Nova Jersey. Agora, na segunda casa que a gente mora, a dona era portuguesa. Ela era um amor de pessoa. E aí nessa cidade, bandeira de Portugal aparecendo em todo canto, porque acho que foi um dos maiores migrações foi para a área de Nova Jersey, e especialmente na cidade que a gente estava. Era a Fernanda, a nossa vizinha portuguesa, mostrava que o português não era o que o povo falava. A gente ia para uma igreja de portugueses, a gente tinha convivência com portugueses todos os dias. Foi lá quando eu comecei a me apaixonar por eles. Eu falei, caramba, esse povo é muito legal. Eu vou ser bem sincera contigo, Titi. Eu nunca sofri xenofobia em Portugal. Não sei se foi o seu caso, se sofreu algum ato de xenofobia. Mas também eu sinto que o português, ele é muito espelho. Ele dá o que ele recebe. Então, tipo, não existe português bonzinho e português mau. Eles têm o yin e yang deles, dentro deles, ali, o tudo dentro. Então, tipo, a gente discute 5 minutos depois, tá todo mundo bem, se abraçando, se beijando. É eles são assim. Mas xenofobia, pelo menos 5 anos que eu tenho aqui, eu nunca senti isso por parte deles. Também, ok, que é uma cidade pequena, não é tão pequena assim, mas enfim, eu nunca senti. Mas eu sinto que, por exemplo, se você destratar, falar do sotaque deles, que nós brasileiros achamos piada falar do sotaque deles. Mas pra eles, esse tipo de brincadeira é ofensivo. Totalmente. A gente tem uma ideologia que a gente tá em países de culturas diferentes. No Brasil é muito comum a gente fazer piada e levar tudo na brincadeira. Sim. Aqui não. Aqui pra você fazer piada com alguém, você tem que ter intimidade com aquela pessoa. Mas não sei se você sentiu isso aqui tanto lá nos Estados Unidos, né? Que você conviveu com eles, quanto aqui. Se você sentiu que realmente é um povo mais ríspido com o estrangeiro, ou se é um povo acolhedor. Enfim, o que você achou? Tipo, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui em Portugal, já convivendo nos 2 pontos. Antes de mudar para os Estados Unidos, eu era muito o cara que diz sim para todo mundo, porque eu não queria deixar ninguém mal. E você dizer sim para todo mundo, você acaba com a sua vida. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu percebi que o americano te ensinava o seguinte, é sim, sim, não, não. Não vem com esse papinho de brasileiro de enrolar para me contar uma coisa. Então eu meio que já fui catequizado com a cultura americana. A cultura americana é assim, é ríspida. Eles não são, é tipo, é sim ou é não? É isso. Na sua cara você vê eles brigando assim, mas não estão brigando, é discussão. É porque a gente acha no Brasil que qualquer pessoa que discorda de você é seu inimigo, não é? Exatamente. Eu também sinto isso. A gente tem muito isso no Brasil. Se uma pessoa discorda de você ou não concordou com a atitude que você fala, nossa, a guerra. Depois desse convívio com os portugueses, eu também vi que eles eram iguais. Gente, mas é óbvio, se você estuda a história, da onde veio
Os Estados Unidos, da Europa, gente. Veio da Inglaterra. Inglaterra e Portugal são amigos históricos. Ex-colônia inglesa, inclusive. São amigos históricos, assim, em tudo. Então o comportamento é bem parecido. Eles não são estúpidos. Eles só não são bajuladores. Nem todo mundo é igual, mas o que eu posso dizer é, eu amo Portugal, cara. Eu amo os Estados Unidos e sempre vou amar, porque, enfim, me deu muitas coisas, né? Morar hoje eu não quero. Hoje eu não voltaria pra morar. Nem com a condição que eu tenho, nem se eu tivesse melhor. Não voltaria hoje, por causa desses pontos de segurança. Sim. Que quem tem filho, se for neurótico que nem eu, não vai votar. Mas se eu precisasse de dinheiro, sim. Estados Unidos não tem comparação com Portugal. Mas, teacher, então me tira uma dúvida. Você estava lá no Brasil, retrocedendo a história. Você não queria voltar para os Estados Unidos. Ok, mas com tanto país no mundo, Austrália, Japão, enfim, Chile, Paraguai, por que você foi Portugal? Por conta do que você conviveu no passado com os portugueses nos Estados Unidos ou não? Foi outro motivo? Também. Quando a gente vai para o Brasil e desiste dos Estados Unidos, foi porque começamos a pesquisar. Aí minha esposa, de maneira nenhuma, a época de Nova Jersey fez a gente quase morrer. Eu não quero mais menos 30, eu não quero neve no joelho. Canadá, não. Aí eu, sim, senhora. E começamos a ver a questão da Austrália também, Nova Zelândia, que está ali perto da Austrália. Mas a burocracia e a grana era muito alta para você fazer essas mudanças, né? Aí eu comecei a pesquisar Portugal. Eu comecei a ver a reciprocidade que tinha com o governo brasileiro. E Portugal, de todos os países que olhamos, era o com maior reciprocidade de portas abertas para você chegar já de maneira legalizada e conseguir fazer a sua vida. Mas já sabíamos que tinha crise imobiliária, que o aluguel era absurdo, porque também estavam seguindo a galera top do YouTube e do Insta. E a questão dos salários. Sim. Só que nesse momento a nossa vida já não dependia do salário, porque depende do curso vendido. Então eu me torno um nômade digital. Que era o que você era também nos Estados Unidos. Exatamente. E aí você resolveu vir para Portugal e a Amanda concordou. Ah, sim, não, porque comecei a de novo seduzir com os vídeos, né? É uma mila aqui pra você ficar esperta. E aí uma amiga nossa de muitos e muitos anos tinha se mudado aqui para Portugal, mas a gente nunca tinha falado com ela sobre Portugal. E ela, inclusive, já era advogada no Brasil, trouxe pra cá e virou advogada de imigração aqui. Sim. Aí eu, mulher, conta aí. Aí ela começou a falar, ela falou, pronto, a gente pode fazer esse visto, esse. E ela mora em Santo Tirso. Perto de Santo Tirso. Mora aqui pertinho, né? Perto de Santo Tirso. É cidade de interior, pra quem não sabe, Santo Tirso. Só que a gente não achava casa em lugar nenhum. E aí começa uma nova etapa da vida, que era onde morar em Portugal. E como é que você fez pra conseguir um imóvel aqui? Eu lembro que eu tava conversando com você na época que você tava no Brasil procurando, você até falou sobre uma casa lá em Famalicão, não sei se você foi pra ela. Fui. Foi pra aquela casa em Famalicão? A única que tinha. Ah, então tá ótimo. Tu pegou uma cidadezinha boa. Como a gente não conhecia, tava muito difícil de achar. Eram casas caríssimas, muito velhas. Sim. Ou as muito caras eram novas. O início era Matosinhos, descartamos Matosinhos, Porto, descartamos Porto. Aí fomos vindo para Guimarães. Nesse de Guimarães, a Amanda, ela vai e começa a procurar. Aí ela achou uma casa, acho que em Matosinhos, era um apartamento. E aí logo quando a gente foi pedir para esse apartamento, a gente queria casa, mas tinha achado um apartamento massa. Quando a gente foi pedir, a mulher disse da imobiliária, foi alugado. 4 pessoas oferecendo já a proposta e acho que era inglês, ofereceu mais dinheiro, pagou. Acho que 2 ou 3 meses. Isso é ruim. Eu até dou dica pra eles pra evitar vir no verão. Porque no verão tu não vai competir com imigrante e com nativo. E foi quando eu vim, em junho, né? Final de junho, né? Final de junho, exatamente. Ixi, no verdade, verão, né? tu compete com inglês, com alemão. Com americano. Tinha americano pra caramba aqui. Americano, eu vou pra cascata e encontro tanto canadense, tanto americano nessas cascatas, nessas cachoeiras que eu vou. E no verão você compete com essas pessoas. Mas enfim, vamos lá dar um resumão, teacher. Você tá aqui em Portugal há quanto tempo? Junho vai fazer 2 anos. E a experiência no geral? Você, a Amanda, a família, os meninos, o Davi, como é que tá? As crianças estão apaixonadas. Eu, pessoalmente, não gosto muito de onde a gente mora. Eu amo a casa é maravilhosa, é nova. Nós somos os primeiros moradores dela. Graças a Deus a gente foi para uma casa onde o dono da casa, que é construtor, mora a casa ao lado. E ele gostou da gente desde a primeira conversa. Ele sentiu a energia, viu que a gente parecia ser gente boa. E hoje ele tem certeza que somos pessoas boas. Os filhos deles vivem lá em casa sempre, principalmente no verão. Eu posso resumir, Mila, Estados Unidos em inglês em uma palavra. Estados Unidos eu amo, é o consumismo, é legal, tudo é, sabe, gigantesco, o carro é gigante, as ruas são maravilhosas. Mas a violência também é gigante, o medo também é gigante. A qualquer momento pode ter um maluco que odeia, é o país mais odiado do mundo. Então isso acontece lá, aqui não acontece. Aqui ainda é um dos top 10 países mais seguros do mundo para tudo, para criar criança. A qualidade de vida daqui é insuperável. Estados Unidos é para quem quer ganhar dinheiro e quer falar inglês. E se fosse em inglês, não vai falar inglês, porque vai ficar só rodeado de brasileiro, possivelmente não vai aprender. E aqui, desde o momento que a gente pisou em Portugal, tirando Lisboa,
Lisboa é um mundo à parte, eles sabem. Quando eu chego no norte, então, cara, logo na primeira semana, eu tenho uma palavra pra te dizer sobre o meu sentimento, meu, pessoal, tá? Se o seu é diferente, eu respeito. Mas o meu é pertencimento. Em 5 anos de Estados Unidos, não 5, pô, porque desde 2012 que eu ia pra lá. Então era mais de 7, 8 anos. Eu nunca me senti pertencente. Nunca me senti parte dos Estados Unidos. Eu só me senti um mexicano. Porque mesmo eu tendo inglês... Literalmente um imigrante penetra ali dentro. Mesmo eu tendo um inglês fluente, mas lá eu nunca me senti em casa. Aqui na primeira semana eu me senti pertencente. Portugal não são flores, mas se você planejar certinho, escutar quem te dá dica de verdade de Portugal, que nem a Mila, que ela não fica floreando o país, ela fala porque são realidades, cada um tem a sua realidade. Mas com planejamento, o seu sonho pode se tornar real, só nunca venha despreparado. Qualquer lugar que você for sem planejamento, você vai passar necessidade. E eu vou te falar uma coisa, a pior coisa do mundo é você passar necessidade onde não há socorro, porque é uma cultura diferente, é uma cultura que respeita a família, ainda respeita a religião dos outros, né? Sim. É um país, né, que é cristão. Então, são esses princípios que eu quero que meus filhos sejam rodeados. Um ponto que eu não falei dos Estados Unidos para quem tem filho, adolescente ou criança e que vai crescer, infelizmente, nos Estados Unidos é igual nos filmes. Ou estão envolvidos com droga ou são extremamente idiotas iguais àqueles filmes. Faz que você aqueles vê. bullying mesmo, de que a pessoa querer tirar a vida. A série 13 Razões Por Quê, né? Sim. O 13 Reasons Why. É aquilo, cara. É o povo jogando o outro na lata do lixo. Ah, isso existe também no Brasil. Mas é sério, é diferente. É o tipo de gente que tem uma cabeça que você fala, eu não quero meu filho crescendo do lado desse povo. Posso dizer, venha com planejamento, procure a forma certa, a forma de entrar, não venha na doideira. Pode levar mais tempo, mas venha da maneira correta. Faça curso no Brasil, se você for para os Estados Unidos ou para Portugal. Vai fazer um curso de eletricista, de manicure, de sobrancelha. Aqui é na linha, é muito mais comum na linha. E é uma paz, cara, uma paz. Você tá louco? Onde que eu ia estar desse jeito aqui? Literalmente, é isso a vida. O que você falou, eu nunca falei isso, porque eu nunca achei a palavra correta, mas hoje você me deu a palavra correta, o do porquê eu amar tanto Portugal, tá aqui 5 anos, e mesmo assim eu não arredo o pé de Portugal, que a gente se sente pertencente. Sim. É como se a gente se sentisse Em acolhido. casa, né? Exatamente. Então basta você chegar aqui e também se informar, porque informação é tudo. Por isso que eu digo, o seu canal, ele é uma prestação de serviço público para todo mundo, porque conhecimento, gente, vale mais do que dinheiro. Eu falo muito isso, teacher. Obrigada. Vale mas mais eu falo, que qualquer coisa. Conhecimento vale muito mais do que dinheiro. Vale mais que ouro. Ó meu ouro, cadê? Devolve meu ouro. Brincadeira, gente, brincadeirinha. A gente não podia deixar passar essa. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o like clicando nessa mãozinha aqui. Vou deixar também um link do Mr. Teacher Paulo na descrição aqui desse vídeo e também aqui em cima, mas provavelmente se você está assistindo de celular ou de televisão, não vai aparecer o link aqui de cima, mas se você quer conhecer um pouco mais da história, do trabalho dele, o Paulo, profissional e ser humano, pronto, vou deixar o link do perfil também aqui na descrição para você conhecer um pouco mais do Teacher. Teacher, muito obrigada por passar frio aqui comigo, gente, eu nem sei quantos de graus tá, Teacher. Tá friozinho, mas muito obrigada por participar, por orientar as pessoas que estão do outro lado, porque a intenção desse vídeo não é te forçar a vir para Portugal, nem forçar a ir para os Estados Unidos, nem forçar a ficar no Brasil. Sim. E sim você tirar parâmetro, analisar com o seu perfil e ver qual é a escolha melhor e mais inteligente para você e pro que você tá procurando. E é isso. Lembre-se, esse vídeo foi a experiência do Paulo. Sim. Só. Não se esqueça de deixar o seu like aqui e se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação da Mila. Com certeza. E qualquer comentário, pode comentar, que assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. E até o próximo vídeo. Puxa aqui comigo, teacher. Puxa aqui comigo. Vamos.